Olá a todos, nós estamos trabalhando os verbos em árabe e hoje nós falaremos sobre a parte final dos verbos irregulares, a conjugação. Lembrando que os verbos irregulares são aqueles verbos em que na sua raiz, na maioria dos verbos, a maioria dos verbos eles são triliterais, são 3 letras, mas também tem de 4 letras. E quando existe o al e é, as letras o al e é na raiz, e eles já são classificados como verbos irregulares. Se aparecer hamza também na raiz, tanto na primeira, segunda ou terceira posição, também classifica como irregular. E também, quando a segunda e a terceira letra da raiz são iguais, são os verbos geminados ou também falados como verbos duplos. Então, nós também temos aí os verbos irregulares, ou seja, caiu nessas condições, o verbo ele é irregular. Falamos na última aula que os verbos irregulares eles classificam então elas estão então nessas 3 características aqui. Nós temos a condição de verbos com o al e a em uma das letras radicais. Nós chamamos esses verbos de verbos fracos. Os verbos com hamza em uma das letras, nós chamamos de verbos hamza. E a segunda e a terceira letra da radical são iguais. Então, nós chamamos de verbos duplos. Ou seja, os verbos irregulares são classificados nesses 3 tipos. Na aula passada, nós começamos a trabalhar os verbos fracos, esse primeiro caso aqui. Lembrando que os verbos fracos, eles, quando apresentam a fraqueza, o al e é, no primeiro radical, nós chamamos, a primeira letra radical, chamamos de verbos assimilados. Quando nós temos o al e a e alif, também, que enfraquece. Repare só que o alif, o al e a são aquelas 3 letras que, no início de qualquer curso de árabe, nós aprendemos que são letras que são usadas para prolongar a vogal. Na língua árabe, nós não temos vogal, as vogais curtas, as vogais A e U, elas são representadas por sinais diacríticos. Então, um acentinho agudo em cima é o A, um acentinho agudo embaixo é o I, e uma espécie de um 9 pequenininho, um Lzinho, é o U. Nós chamamos de Fatiha para o A, o Kasra para o I e o Dhamma para o U. Quando nós queremos transformar o A em A, I em I, U em U, nós precisamos de artifícios. Somente esses sinais não são suficientes. Por isso que o Alif, junto com Fatiha, prolonga o A. O Ya, junto com Kasra, prolonga o I. E o Al, junto com o Dhamma, prolonga o U. É só para um refreshment, para você dar uma lembradinha. Essas fraquezas aqui são 3 letras que enfraquecem os verbos. Então, quando a fraqueza está no meio, são chamados de verbos côncavos, ok? E quando a fraqueza está no final, são chamados de verbos defectivos, ok? Na aula passada, nós trabalhamos bem os verbos assimilados, trabalhamos os verbos côncavos, e antes de falar disso, a gente deu uma relembrada nos verbos regulares, e conjugamos o verbo kataba, o verbo escrever, tanto no presente como no passado, ok? Sabemos também que precisamos sempre memorizar a conjugação dos verbos regulares, porque os verbos irregulares são ajustes que são feitos e quase todo o corpo da conjugação fica parecido com os verbos regulares. Então, algumas coisinhas mudam, principalmente na primeira, segunda, na terceira pessoa, do masculino e do feminino, e do terceira pessoa do plural para eles. Então, ele, ela, eles. Geralmente tem mudanças ali.
As outras mudanças que acontecem também nos verbos irregulares são nas vogais, nas primeiras vogais, vogal da primeira letra ou vogais da segunda letra. Então, a gente precisa trabalhar bem essa questão aí, ok? Então, vamos lá. Nós trabalhamos, então, verbos assimilados, côncavos, e ficamos devendo aí os defectivos e os verbos como Hamza. Hamza aqui, ó. Alif com Hamza aqui no primeiro, Alif com Hamza no segundo, Alif com Hamza no terceiro. Ó. Akala é o verbo comer. Sa'ala é o verbo responder, perguntar. Qara é o verbo ler. São 3 verbos aqui com exemplos, né? No presente, no passado e no presente. Né? É assim que nós memorizamos os verbos, né? Ele na forma passada e no presente, para a gente poder conjugar todas as formas no passado e todas as formas no presente. E aí o terceiro tipo de verbos, como eu falei para vocês, são os verbos duplos, né? Que, olha lá, radda. O primeiro radical é ra, o segundo é da e o terceiro também é da. No árabe, quando você tem 2 letras iguais, você funde uma só, mas aparece aqui o símbolozinho do um Wzinho, que é chamado de shadda. Então, o shadda está aqui mostrando que aqui são 3 letras, mas 2 são iguais. Então, segunda e terceira letra iguais, o verbo é chamado de verbo duplo, shadda. Ok? Bom, vamos lá então. Nós estudamos então na última aula os verbos fracos. Os verbos fracos, então, são conhecidos como, dependendo do lugar onde está a fraqueza. Se o ao e a está na primeira letra, se está na segunda, se está na terceira. Então, nós sabemos que eles podem ser assimiladores ou assimilados se a fraqueza estiver na primeira. Côncavo, se a fraqueza estiver na segunda. E defectivo, se a fraqueza estiver na terceira letra do radical. Vimos também que as letras, os verbos, existem vários e vários verbos fracos. A maioria deles caem nesse caso aqui, onde a fraqueza acontece no meio, ok? O segundo radical. Vocês vão ver vários verbos que o formato dele, na terceira pessoa do singular masculino, ele tem, por exemplo, qala, dizer, ele disse, né? Kana é o verbo ser e estar, né? Então, ele foi, ele estava. Então, vocês vão ver que são verbos que a fraqueza está no meio, ok? Vários verbos. Bom, vimos os verbos assimiladores. Os verbos assimiladores nós vimos que são aqueles que apresentam a fraqueza, então, no primeiro radical. E essa fraqueza pode ser ao ou ia. Dissemos também que a maioria dos verbos, eles caem nessa categoria. A maior parte dos verbos assimiladores, o problema tem mais o ao do que ia. Mas nós mostramos aqui alguns exemplos dos verbos com o ao, né? O asala, o ajada, o alada, o akafa, o azana. E com ia, iabisa, iakina, iabisa, aqui é iabisa, aqui é ianissa, iasira e iana. Iana. Se amadurecer, se tornar maduro. Bom, também falamos dos verbos assimiladores que, quando nós temos o verbo no passado, o verbo praticamente conjuga-se igual kataba. O verbo conjuga-se no passado, igualzinho os verbos regulares. Então, vamos dar um exemplo aqui, como ficaria o verbo wasala. Olha lá. Então, wasaltu. Lá é igualzinho. As terminações definem as pessoas, ok? O assalto, então eu cheguei, né? O assalta, o assalti, o assala, o assalat, o assalna, o assaltum, o assaltunna, o assalu e o assalna. Então, aqui conjuga-se igualzinho o verbo katabá, o verbo regular. Então, os verbos assimilados ou assimiladores, quando está no passado, ele se conjuga como os verbos regulares. Porém, na forma presente, a primeira letra do radical, o ao, ele desaparece. E aí conjuga-se igual o verbo katabá. Vamos ver como é que funciona?
Vamos ver aqui. Então, no presente, olha como é que fica lá. O verbo, o assalá, o ao sumiu. Olha lá, não tem o ao aqui, ó, só aparece o sa e o lá. O segundo radical está aqui e o terceiro está aqui. O primeiro sumiu. Então, qual é a regra dos verbos assimiladores ou assimilados? Perde-se a primeira radical. Então, o ao foi embora. Aí você põe no presente, você sabe muito bem. Já vimos que tem o ao, o aleph, como início. Então, asilo, tassilo, tassilina, yasilo, tassilo, nasilo, tassiluna, tassilna, yasiluna e yasilna. Conjugamos igualzinho o verbo kataba, a forma regular do verbo. Então, o que nós temos que também tomar cuidado é que, observem só, que o verbo é wasala. Agora, por que que esse segundo radical, o al sumiu, por que que o segundo radical tem fatiha? Desculpa, tem kasra. Porque esse verbo, a conjugação dele exige o kasra no presente. Mas como é que eu sei, quando eu pegar qualquer verbo, como que eu sei se nessa primeira, se é a, i ou u? Será que não é assalo, assulo? Por que que é assilo? Então você tem que olhar no dicionário ou no vocabulário dos livros, vai aparecer lá o assala, entre parênteses, i. Por causa disso que no presente a conjugação é o i, ok? Na segundo radical. Então essa é a dica aí, cuidado, que aqui só mesmo com a informação adicional ou com o tempo, né? Nós vamos usando o verbo no dia a dia, nós sabemos qual é o segundo radical, que letra, que vogal vai. Eu já sei que o assalá é i. Então é assilo, tassilo, tassilina, yacilo, tassilo, né? Conjugação igual. Elimina-se o primeiro radical e a conjugação é muito semelhante aos verbos regulares, ok? Então, os verbos assimilados, eles não são difíceis, tem facilidade aí. Bom, quando nós vemos, olha assim, olha aqui, por exemplo, um exemplo aqui, olha lá. Wajadna aila fi barnamij. Olha lá, wajada é o verbo encontrar. Só que aqui, o verbo está no presente, porque lá, tá o na, no final é nós. Então, nós encontramos. Aila fil barnamij. Aila é uma falha, um bug. Aonde? Fil barnamij. Barnamij é programa. Então, um programa do computador, nós encontramos um bug no programa do computador. Ok? Então, um exemplo aí. Aqui, por exemplo, olha lá. O asalo, olha lá, o asalo, esse U no final, com esse formato de exceção, eu sei que está ligado a eles, no masculino. Então, olha lá. O asalo ila shikahu bilta'ira. Então, eles vão, o asalo, eles chegam em Chicago com de avião, ok? Repare só que esse verbo está no passado, então, o assalo, né? Então, eles chegaram, ok? E como é que eu sei também, né, que esse verbo ele está no passado, no presente? Desculpa, no passado, porque no presente a primeira letra some. O assala, a primeira letra, que é a letra fraca, o ao ou ya, ela some na conjugação. Então, aqui também é mais uma prova que está no passado, porque apareceu o ao e no final apareceu o u. Essa terminação é características de terceira pessoa plural masculino, ok? Bom, aí, gente, aí nós vimos os verbos côncavos. Os verbos côncavos, sabemos que o problema está na radical do meio. A primeira, a segunda não tem problema, mas a primeira, a terceira não tem, mas a do meio tem. Então, quando enfraquece, então fica um côncavo, ok? Então, nós dizemos que a letra do meio, ela é o ponto fraco, é ali que enfraquece o verbo, ok? Bom, como que nós conjugamos esse verbo? Como eu disse para vocês, é muito importante saber a terceira pessoa do singular, masculino, feminino, ele, ela, e a terceira pessoa do plural masculino, eles. Ela, ele, eles. Vocês vão ver que eles carregam um aleph no meio, quando conjuga, ok? No passado, tá? Então, o resto das conjugações, as terminações são semelhantes aos verbos regulares.
Então, algumas coisinhas aí que precisa ter em mente, ok? Outra coisa, quando nós sabemos a raiz do verbo, repare que aqui, olha lá, é o ao. Aqui é ka, o ao e o nun, que eu usei o ao e o ra. Então, o verbo, por exemplo, visitar, a raiz dele no meio tem um ao, de onde originou ele, ó. O ao, repara só que esse verbo aqui, o verbo vender, a raiz do meio é ié. O verbo voar, a raiz do meio também é ié. Então, isso influencia na vogal na hora de conjugar. Vamos ver isso então. Vamos primeiro verificar os verbos no passado, os verbos com o ao, na origem lá, o verbo zara, a origem dele tem o ao. Por que tem o ao? Atenção. Começa-se, a primeira letra é dhamma. O verbo tara, o verbo voar, na hora de conjugar, a origem dele é iá. Então começa com i. Ok? É assim que a gente descobre se a primeira letra da conjugação, se a primeira vogal da conjugação é u, ou se a conjugação é i. A partir daí, a conjugação dos verbos regulares fica parecido com os verbos regulares, olha lá. Tirando ele, ela, eles, ok? Olha lá. Zurtu, zurta, zurti, zara. Ó, terceira pessoa, no meio, alif. Zarat, terceira pessoa, no meio, alif para ela. E aí volta naquela outra normal, ela zurna, zurtun, zurtunna, ó, eles para masculino, ó. Zaru. Repara lá, segundo radical, alif. Cuidado, então. Terceira pessoa de singular. E a terceira pessoa masculino plural tem o alif, ok? E aqui, zurna. Parecido com kataba conjugado, as terminações são idênticas ao kataba conjugado no passado. Tá? Então, agora, para o verbo tara, que é o verbo voar, eu voei, né? Você voou para a mulher, ele voou, ela voou, a gente começa com casra, porque aqui do meio é i, ia, então lembra o i, então a gente coloca aqui, olha, então é zirto. Repare só que o segundo radical é sukun. Olha como é fácil. Então é zirtu, zirta, zirti, aqui desculpa, tirtu, tirta, tirti, tara, tarat. Repara que aqui no meio tem a terceira pessoa, alif. Aqui volta ao normal. Tirna, tirtum, tirtunna. Olha lá. Taru, do meio aqui, alif, e o tirna. Então, tá aí a conjugação dos verbos regulares, verbos côncavos no passado. E como seria ele no presente? No presente, nós temos aqui, olha só, como é que nós conjugamos no presente? No presente, nós sabemos que ele é o ao, então a primeiro radical vai ser o ao. Aqui o verbo tara, é o verbo primeiro, o segundo radical, né? É o iá. Então lembra o i, então o primeiro radical vai ser i também, ok? Então vamos lá. E esse a e esse final é igual kataba. O prefixo é a para a primeira pessoa, tá para a segunda pessoa, tá com terminação ina na segunda pessoa masculino feminino, e assim vai. Então é só observar os verbos regulares. Kataba no passado e no presente, para você entender. Então, que é azuro, tazuro, tazurina, e azuro, tazuro, tazuro. Lembrar que aqui é igual aqui, ó. O você masculino e o ela são idênticos, tá? Nazuru, nazuruna, tazuruna, tazurna, e agora iazuruna e iazurna. Então, observem aí que esta é a forma que nós conjugamos, muito parecida. Se eu observar que o primeiro radical, né? Se eu observar que o primeiro radical recebe u, olha lá, o primeiro radical é esse aqui, eu usei lá, ele recebe u, e o resto fica tudo igual, ok? Outra coisa importante, observe só que no presente, por começar em u, ele recebe não só o primeiro radical é u, dhamma, mas o radical do meio é o ao. Ó. Aqui, como o radical do meio é iá, repare só que
o segundo radical aqui é IA também. É como se fosse o U longo, o azul, e aqui, atur, ok? Então, observação como esses radicais são importantes, pois eles definem a forma de conjugação. Observe só que aqui do lado tem o verbo nam, yanam, né? O verbo nam é dormir, então ele dormiu e ele dorme, né? Repare só que a origem desse radical, desse verbo, a origem é o uau. Se é o uau, a primeira letra deveria ser anumo, alguma coisa assim, mas não, é uma exceção. Embora ele se comporte como uau, na verdade, ele no presente você tem, na verdade, o alongo no segundo radical, ok? Então ele fica lá, anamo, tanamina, yanamo, tanamo, ok? Nanamo, tanamuna, tanamna, yanamumna e yanamna. Então, as terminações, os prefixos igual, kataba, com essas observações iniciais. Novamente, como eu disse, quanto mais nós soubermos a conjugação do verbo no presente e no passado dos regulares, é a forma de poder caminhar nos verbos regulares também. Aprendemos os ajustes que precisa ser feito e o corpo, de uma forma geral, é bem semelhante aos verbos, conjugação dos verbos regulares. Então, essa foi a forma que nós estudamos os verbos aqui. Então, olha só, por exemplo, olha lá. Anamu kul yawm as-sa'a, aqui, Thani ashra é 12. Sa'a é hora, então é 12 horas, ok? Então, anam kull yawm as-sa'a thani ashra. Então, eu durmo, eu durmo, kull yawm, todo dia, eu vou dormir todo dia, meia-noite. As-sa'a thani ashra. Então, eu durmo todo dia à meia-noite, tá? Bom, agora nós vamos ver, então, a conjugação dos verbos. Vimos, então, os verbos fracos, que são os verbos assimilados, os verbos côncavos. Falta agora a gente ver, para fechar os verbos fracos, os verbos efetivos. São aqueles em que a fraqueza está na terceira radical. Primeiro radical são assimiladores. Fraqueza no segundo radical são os côncavos. Fraqueza no terceiro radical são os verbos defectivos. Com isso, nós fechamos verbos fracos. Então, vamos ver aqui os verbos defectivos. Então, vamos lembrar aqui. Existem 3 situações para os verbos defectivos. Tem o verbo defectivo com o ao, então no final ele tem o ao. Tem o verbo defectivo com ia no final, mas a letra do meio é fatiha. E tem o ia no final, mas com a letra sendo aqui sumiu a letra, depois eu preciso colocar aqui. A letra, a segunda letra recebe o kasra. Repare só, então, que tem 3 casos. Tem terminação com al e terminação com ya. No caso do ya, tem 2 tipos. Ya, mas a letra anterior carrega o fatiha, e o ya e a letra anterior carrega o kasra. Então, nós temos 3 formas de conjugar os verbos defectivos, ok? Então, vamos observar aqui. Ó. No passado, os 2 primeiros tipos, que é o primeiro caso aqui e esse caso aqui, são razoavelmente regulares. Olha que boa informação. No passado, a conjugação deles muito próxima dos verbos regulares. O katabala, por exemplo. Apenas as partes do verbo para ele, ela e eles são irregulares. Então, o cuidado que eu tenho que ter na conjugação do passado para esse verbo aqui, com a fraqueza aqui e a fraqueza aqui, né? O ao e a na terceira, é que a forma ele, ela e eles são irregulares, mas o restante ele comporta-se como verbo regular.
Vamos? Vamos ver, então, como funciona isso. Vamos conjugar aqui. Eu vou direto para a conjugação aqui, que eu acho melhor. Vamos lá, então. O verbo, então, o primeiro caso é onde o ao. O ao está aqui. Então, o verbo é shaka. Shaka é ele reclamou. Ok? Aqui é caminhar, marchar, e o verbo nascia é o verbo esquecer. Ok? Então, olha só. Então, primeira coisa, shakautu. Repare que apareceu aqui na segunda entre a primeira e a terceira, e a segunda e a terceira radical apareceu o ao, porque a raiz dele é o ao. Olha só. Então é fatha, fatha, sukun. Ó, a terminação tu é a terminação dos verbos katabtu, katabta, katabti, os verbos no passado, né, regular. Então, shakautu, shakauta. Então, olha lá. Ele reclamou. Shakautu. Desculpa, eu reclamei, shakautu. Você, masculino, reclamou, shakauta. Você, feminina, shakauti. Shaka, terceira pessoa, lá. Ele, ela, shaka, shakat. Então, fique regular, ok? Não obedece essas regras aqui. Aí, voltamos para as regrinhas. Shakauna, shakautum, shakautuna. Aí vem o ela, eles, né? Olha lá, exceção de novo. Shaka, shakau e shakauna. Então, shakauna. Aqui nós temos a conjugação. A mesma coisa acontece para o machá. Machá é aquele caso onde é ya no final, porém o verbo, a letra do meio recebe fatha. Observe que se terminou em ya, a letra aqui, logo depois da primeira, depois da segunda radical, entre a segunda e a terceira letra, é o ya. Aqui foi o ao que recebeu o sukun. Aqui é o ya que recebe o sukun, porque aqui foi um ya no passado. O ya sem os dois pontos, né? Então é machai, ó. Então é machai. Deixa eu pôr lá no normal, né? Machai tu. Então é ele caminhou, né? Machaita, machaiti, machat. Machaina, machaitum, machaitunna, machau, eles, exceção também, e o machaina. O que nós estamos vendo aqui? Tanto para o primeiro caso como para o segundo caso, primeira observação, se aqui o verbo é o ao, como radical, origem, aqui é o ao, a segunda letra é o ao com sukun. Ok? Entre a segunda e a terceira, aliás, é o ao sukun. Aqui, se aqui é ya, sendo que a letra do meio recebe fatha, então é ya com sukun aqui entre a segunda e a terceira letra do radical. Ok? Essa é a chave da conjugação dos verbos defectivos. E o resto é tudo conjugado às terminações, lembrando que ele, ela e eles para homem são os casos regulares, o resto é tudo regular. Olha só, o verbo nascia é ya, mas com ia, é ya no final, mas com kasra na letra do meio. Certo? Então, repare só que também é i, ó. Então é i aqui, não é a, é i, por causa desse i aqui, e aqui é ya, porque aqui termina com i, com ya, ok? Então é nasci, o verbo, então, eu esqueço. Eu esqueci. Então é nascitu, nascita, nasciti, nascia, nasciat, nascina, nascitum, nascitunna, nassu, exceção, e nascina. Então, observar então aqui que o verbo, quando tiver kasra no meio, terminar com ya, ele é um verbo defectivo do terceiro tipo, e como é que conjuga? Por ser ya, então o i vem aqui, longo, vem no formato, na forma de ya, e porque segundo radical tem kasra, então aqui a primeira radical recebe o i. Então por isso que é nascina e não nassaina, nassuna,
é nascina, ok? Então, só ele, ela e eles que fica, né, a exceção para os 3 tipos de verbo aqui. Então, esse é o verbo defectivo. Agora, conjugando o verbo defectivo no presente, nós temos o seguinte comportamento. Então, nós já sabemos que aqui é o, sabemos que aqui primeiro radical recebe sukun, primeiro radical recebe sukun, primeiro radical recebe sukun. Os prefixos são prefixos dos verbos de conjugação, igual katabá, e os sufixos a gente vai ter que ver aqui que todos eles ficam no final com vogal longa U. Então, olha só. Ashku, tashku, tashkina, yashku, tashku. Aí vem nashku, nashku. Aí vem tashkuna, 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 yashkuna e yashkuna. Agora que ficou igual, tá? Tanto para eles, vocês, para vocês como para eles e elas, né? Ficou igual, tá? Mesma coisa que o verbo com a terminação ya, com a letra anterior a. Então, olha só, fica amshi, por causa desse a, olha lá. A primeira letra é sukun, primeiro radical sukun. O do meio é i por causa desse i. Então, é amshi, tamshi, tamshina, yamshi, tamshi, namshi, vê aqui, namshi, tamshuna, tamshina, vocês, yamshuna e yamshina. Então, observem só que aqui ficou yamshuna, aqui yamshina, né? Aqui, ó, tamshuna, tamshina, yamshuna, yamshina. Olha como mudou a letra do radical, ok? E o último verbo é o verbo esquecer, né? Primeiro radical, sukun. Aqui esse aqui é a exceção, vocês lembram? Aqui recebe fatha. Então, o segundo radical é fatha e o terceiro radical não é ya, é alif maksura, ok? Então é amsa, tamsa, tamsaina, yamsa, tamsa. Aí vem namsa, namsa, tamsauina, tamsaina, yamsauna e yamsaina. U-I, U-I, tá bom? Então, assim, é preciso memorizar, entender a sequência, porque aí uma vez que você entendeu que esse é um verbo defectivo, que a fraqueza está no terceiro radical, e a fraqueza pode ser uau e ia. Então, o verbo defectivo tem 3 tipos. O verbo defectivo com terminação uau e o verbo defectivo com terminação ia, porém a letra anterior carrega fátira. Ou termina com ia, mas a letra anterior termina com casra, ok? Então, esses são os verbos defectivos, ok? Aí nós temos os verbos com hamza. Os verbos com hamza, eu diria para vocês que eles são bem tranquilos. De uma forma geral, eles se comportam como verbos regulares. Em algumas classificações, alguns livros que escrevem sobre isso, ele muitas vezes ele encaixa como um verbo regular e não irregular, ok? Então vamos ver o que acontece quando você tem verbos que aparecem em hamza no primeiro, ou aparecem em hamza no segundo radical, ou aparecem em hamza no terceiro radical, ok? Então, primeira coisa que nós precisamos lembrar aqui é a hamza no primeiro radical. O verbo é ahada. Ahada. Ahada é o verbo tomar. Então, eu pegar isso aqui, eu tomo, eu pego isso aqui da mesa,
ok? Então, a primeira coisa aqui é que no passado, repare só, que o que acontece com esse verbo? Então, nós vamos conjugar no passado. Ele é formado por 3 radicais. O primeiro radical é a. É o alif, como hamza e com fatiha. O segundo radical é o ra, e o terceiro radical é o va. Então, por isso que fica ahaztu. Ahazta, ahazti, fica igual ao verbo regular. Ahaza, ahazat, ahazna, ahaztum, ahaztuna, ahazdu e ahazna. Então, a conjugação é sempre obedecendo os padrões. Com exceção é que o verbo já começa com a. Ahaz. Então, no presente, isso é no plural, né? Isso aqui é o verbo no plural, aqui é no presente do verbo ahazar. Agora, quando acontece do problema estar no segundo radical, o alif com ya, o que vai ter aqui? O verbo é sa'ala. Sa'ala, sa'ala. Sa'ala, eu quero perguntar. Então, eu perguntei. Então, é sa'altu. Sa'altu. Observe só que junto com o sa, tem um alif com um hamza. E esse hamza, ele não tem acento. É como se fosse mudo. Então, na hora de ler, você vai ler sa'altu. Saltu. Sa'altu. Aí, ó, salta, salti, sala, salat, salna, saltum, saltuna, salu e salna. Então, aqui também nós temos o padrão. Lembrando que o segundo, o alif do meio, ele fica aqui como uma vogal longa, mas na verdade ele é uma parada. Ele está aqui para parar um pouco a fala. Sa, tu, sa, ta, sal, ti, sa, la, sa, lat. Assim vai, tá? Bom, e quando acontece da fraqueza do alif acontecer, cair no terceiro radical, como nesse caso aqui, do verbo batawa, e esse verbo é estar baixo, né? Então, a conjugação também, ela segue a mesma raciocínio. O primeiro radical, ele é o ba, o segundo radical é o ta, seguido de ual, por quê? Porque esse verbo aqui, ele tem o al aqui, ó. Ele é um hamza, onde o al está suportando o hamza. Olha só que interessante. Por causa disso, o al, ele fica aí como uma suporte para o hamza, que na prática é como se fosse uma parada na hora de pronunciar. Então é batutu, batuta, batuti, batua, batuat. Ele e ela aqui, ó. Olha lá. Batuna, batutum, batutuna, batuu e batuna. Então tá aí. Conjugação. Qual é a questão nova que vem aqui? A questão nova é que o segundo radical, o terceiro radical, ele vem, o al, né? Ele vem carregado com o hamza e o sukun, ok? Agora, esse é o verbo conjugado no passado. Esse mesmo verbo conjugado no presente, ele é bem regularzinho na maneira de conjugar. Vamos ver o verbo ahava, né? Que é o verbo tomar no presente. Então, é o ahuzo. Porque, olha só, dica. O verbo ahaza, se você olhar no dicionário, está ahaza, entre parênteses, u. Significa que quando vamos conjugar no presente, a segunda radical é o dama. Então é ahuzu, tahuzina, yahuzu, tahuzu,
nahuzu, tahuzuna, tahuzna, yahuzuna e yahuzna. Aqui nós temos o verbo ahava conjugado no presente. O asala bem, o asala fica, o a tem que sempre estar aqui, né? Asala, asal, tasal, tasalina, yasal, tasal, nasal, tasaluna, tasalna, yasaluna, yasalna. Então, esse verbo conjugado no presente, ele tem essa estrutura aqui. Uma vez que você memorizou o início ali, o resto você vai por associação, né? Quantidade de verbos que nós já conjugamos. E quando tem um hamza no final, o verbo kara, por exemplo, né, que é o verbo ler, o hamza está no terceiro. Mas aqui ele está dando um exemplo aqui. Acho que é yabtu, é o verbo com terminação com al e hamza. Então, a mesma coisa. Aqui, o primeiro radical, sukun. Primeiro é sukun. Depois é fatha. Então, é abhu, não, abtu, tabtu, tabtuina, yabtu, tabtu, nabtu, tabtuuna, nabtuuna, yabtuuna e yabtuna. Então, com isso, nós vimos o hamza enfraquecendo o verbo no primeiro radical, no ahava, no segundo radical, no verbo sa'ala, e no terceiro radical agora, que é no verbo naba. O verbo é o verbo bata'a. É assim, né? Então, nós vimos aqui os verbos conjugados, então, com hamza. E, por último, dos verbos fracos, nós temos aqui os verbos conjugados, os verbos duplos. Os verbos duplos. Os verbos duplos, a segunda e a terceira radical, eles são iguais. Então, olha só que interessante. O que vai acontecer? No ele, ela, ele. Vamos ver no passado. O verbo é radda. Radda. Então, olha só. Primeira coisa. Na terceira pessoa, ele, ela e eles, o verbo, ele junta os dois Ds, os dois iguais ficam juntos e fica com chada em cima. Nas demais formas, as duas consoantes iguais, elas permanecem no verbo, elas não fundem. Ok? Vamos ver, então. Por isso que você vai ver aqui, olha lá. Radadu. O primeiro da recebe fatha, o segundo da recebe sukun. Ok? E o final é a terminação mesmo dos verbos no passado. Radadtu, radadta, radadti, radda, raddat. Aí volta com dois dias separadinho de novo. Radadna, radaditun, radaditunna, radu, que esses são, e o radadna. Ok? A mesma coisa para o verbo arudo. Né? O verbo aqui é o verbo no presente, ok? Esse é o verbo rada no passado e rada no presente. Então dica. Primeiro radical recebe u. Então, a informação no verbo rada vai ser u no dicionário. Então, é arudo, tarudo. Repare só que, no caso do presente, o verbo, o de,
e tem o shada permanece. Ok? Então, é arudo, tarudina, yarudo, tarudo, narudo, taruduna, tardudna, yadurna, yaruduna e yardudna. Então, qual é a dica aqui? A dica é que o verbo conjugado duplo, conjugado no presente, ele carrega os dois Ds, né, num só, no caso de shada, para todas as pessoas, ó, com exceção para o você feminino e para o elas. E nesses casos elas separam o D e o D. Primeiro recebe dama, segundo recebe sukun. Nos demais, o D fica juntinho, os dois Ds ficam juntinho com o shada em cima. Então, novamente, olha lá, arudo, tarudo, tarudina, yarudo, olha lá, tarudo. Então, todos os casos aqui tem os dois Ds fundidos. Olha lá, narudo também, taruduna, mesma coisa. Agora, para você feminino, o D já separou, olha lá. Tardudna, separou. Tardudna. Aqui, yarudunna, e juntinho, e para eles, feminino também, eles separam, que é yardudna. Então, esses aqui são os verbos, gente. Esses aqui são os verbos. Todas as vezes que nós encontrarmos verbos duplos, é esse formato de conjugação, presente e passado. É claro que ninguém vai memorizar isso logo de início, mas nós temos esse material, nós temos esse PowerPoint, nós temos um vídeo. Então, toda vez que cair num verbo duplo, ou no côncavo, ou no verbo assimilado, ou no verbo hamza, ou no verbo duplo, né? Então, defectivo, nós vamos lá e vemos quais são as regras da conjugação e fazemos a conjugação. Ok? Quando a gente começa a usar bastante os verbos, alguns verbos automaticamente a gente já sabe conjugar, até mesmo pela repetição deles no dia a dia. Tá? Bom, aí, gente, com isso, nós fechamos a questão dos verbos irregulares. Nós vimos todos os casos de verbos irregulares. Então, nesse vídeo 2, nós já temos os verbos regulares. No vídeo 1, nós falamos dos regulares e dos irregulares. E aqui finalizamos os verbos irregulares, ok? Então, orem de novo, peguem o material, peguem o PowerPoint, revisem a lição, vejam direitinho a conjugação. Por quê? Porque nós vamos apresentar, a partir do momento que a gente for trabalhar as leituras, detalhes, nós vamos sempre vão aparecer verbos como esses aqui. Então, nós precisamos classificá-los, fazer o parsing deles. Classificar e saber classificar ele todinho. Tá? Então, lá na frente, a gente vai fazer exercícios que nós temos que interpretar aquele texto bíblico, aquele texto corânico, aquele texto do jornal mais popular lá no mundo árabe, enfim. E aí pegar aquele verbo e dizer que verbo que é esse. Se eu não sei, eu procuro no dicionário para saber que tipo de verbo que é, a partir daí ver a conjugação deles. Tá? Então, é isso por hoje. Essa é a nossa aula do segundo vídeo. Nós teremos aí o terceiro e o quarto vídeo, que também falaremos dos verbos irregulares, trazendo exemplos de conjugação dos verbos mais usados, como o verbo ser, estar, como o verbo kana, o verbo kala e demais verbos. E nós temos uma lista de verbos irregulares, do tipo fraco, do tipo hamza, e do tipo duplo, entendeu? Aí nós vamos ter uma lista de verbos usados que caem nessas classes irregulares, e aí, como conjugar, você já tem aqui os formatos e como conjuga. A questão é praticar, não há outro caminho, ok?